Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Tem um pastor, né, chamado de Silas Malafaia, que ele uma certa vez ele exigiu, né, das ovelhas dele, né, do curral dele lá, né, que estava confinado entre quatro paredes, denominacional, o cumprimento de votos, né? Ele estipulou o dinheiro, né, que era o voto de, eu acho que era R$ 1.000, uma entrega de uma parte do seu salário, né, todo, que Deus ia abençoar cada um deles, como que se Deus fosse um banco, né? Como que Deus ia devolver a essas pessoas que fizesse esse ato louco a favor dele e enriquecesse só ele, porque aí entrou a equação da morte, que eu já falei aqui a você o que é a equação da morte. A equação da morte, meus amados irmãos, consiste em o dinheiro sai dos torcedores, né? Dos, do estádio, né? Porque na verdade é o seguinte, não tem muita diferença, né? Entre religiosidade e futebol a nível de dinheiro. Por quê? Porque assim, ó, os torcedores pagam ingresso e esses ingressos eles são destinados aqui aos clubes, uma minoria. A mesma coisa acontece com os pastores, aquela massa intercontinental de pessoas, de mais de 200 bilhões de pessoas, elas vão estar dando dízimo e oferta ali. Esse dízimo e essas ofertas, na verdade, vai ser destinado a uma minoria, né? É aquela velha pirâmide, né? Aonde a maioria sustenta a minoria. É a equação da morte. O dinheiro sai do povo para uma minoria religiosa que são os pastores, né? E vão enriquecer sim, né? Os pastores, essa é a equação da morte. E esse pastor chamado de Silas Malafaia, né, que é um cara muito inteligente, por sinal, extremamente entrelaçado com a política, o que é que acontece? Ele fez esse voto que para mim é uma verdadeira falácia, onde o povo tinha que dar quase o seu salário todo, né, deixar de comer, deixar de pagar suas necessidades, como conta de luz, como conta de água, internet e tal, e devolvesse esse dinheiro a ele, que Deus ia abençoar essas pessoas. Pessoal, isso é uma tremenda falácia. Isso é uma tremenda falácia. Sabe por quê? Porque, pessoal, assim, preste bem atenção. Veja como Jesus desconstruiu muita coisa que ia acontecer no futuro, né? O próprio apóstolo Paulo deixou isso bem claro. Ele falou assim, ó, quando ele saísse, né, deixasse aí o planeta Terra e fosse morar com Deus, chau ali o apóstolo Paulo falando, e assim introduzir no meio da comunidade cristã verdadeira, né, dos primórdios, é, lobos devoradores que hoje você está vendo, né, quem são. São essas pessoas que usam o nome de Deus aonde eles usam Deus para adquirir bens financeiros em troca de votos. E quem vai pagar o voto é vocês mesmos. Que isso fique bem claro. E o que é que acontece? A equação da morte é tirada de você para eles, mas não vai um centavo dele para vocês. A equação da morte. Aí o que é que acontece? Jesus desconstruiu isso. Por que Jesus desconstruiu? Preste bem atenção. Há 2000 anos atrás, o nosso Senhor Jesus, né? O nosso Senhor Jesus, ele, ele disse assim, ó, que o sol é levantado sobre justo e injusto. Preste bem atenção. E a chuva cai sobre bons
Irmãos, o que é que você aprende com isso? Primeiro, quando você nasce, você já nasce com o sol no seu devido lugar. O sol não te deve nada, meu irmão. Você já nasce abençoado. Vocês estão entendendo? A bênção já se faz aí presente. Quando você nasce, o sol já está aí. A bênção já está aí. E o que é a chuva? A chuva representa também minha bênção. Tá entendendo? Sobre justo e injusto, observe bem que tem gente que é rico, é empresário e é ateu, não acredita em Deus e é rico. Ou seja, Deus abençoou essa pessoa, porque ela não ficou rica por conta dela mesma. João Batista deixou bem claro, né? Que nada é dado ao homem se do céu não for dado. Então, se a pessoa existe aqui entre 7 bilhões de seres humanos é porque Deus quis. E se ela é rica é porque Deus quis. Não existe acaso. A Bíblia diz que a sorte é lançada, mas a decisão é de Deus. Ou seja, o acaso é quebrado. Tá entendendo? Aí também tem aquela questão, mas a gente tem que se sacrificar. Não. Quando Deus ele quer te abençoar, não precisa você se sacrificar. Simplesmente você vai ali jogar na Mega Sena e Deus te abençoa. Deus pode fazer isso. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é o seguinte, que não precisa de voto. Porque antes de você nascer, o sol já existia. Quando você nasceu, o sol estava aí. E quando você partir, o sol vai continuar aí, meu irmão. A chuva pela mesma forma. Então essas falácias de voto são extremamente quebradas com esses versículos. Vocês estão entendendo? Então, voto não enriquece ninguém, meu irmão. Voto só enriquece os bolsos dos pastores. Vocês estão entendendo? Então, pessoal, entenda bem uma coisa. Deus, Ele é o soberano aonde Ele dá a chuva temporã, conforme está escrito, e Ele que levanta e mantém o universo e o sol aí com as 4 forças que regem o universo. Deus faz isso, mas ninguém. Os seres humanos têm capacidade para isso. Não é nenhum pastor que mantém o sol lá. Não é nenhum pastor que obriga a chuva a dar, né? As suas grandezas. Tá entendendo? Porque assim, ó, preste bem atenção. Para chover, tem que passar por 3 espécies de processo. Evaporação. Os pastores não têm condição para fazer com que os rios evaporem. Aí a ciência diz bem assim, ó, condensação é onde vai formar as nuvens. Pastores não formam nuvem nenhuma aí no céu. Pelo que eu saiba, é um processo da natureza, que está por trás desse processo é o poder de Deus. E precipitação é quando a chuva cai. Vocês estão entendendo? Mais uma vez, os pastores não entram em nada. Ou seja, todos os processos para chover é Deus que faz, é Deus que constrói. E como é que você vai pagar voto para ficar rico, que Deus vai fazer chover na sua vida a bênção? Não existe isso não, pessoal. O sol, quando se nasce, o sol já está aí. Antes de você nascer, o sol já estava aí. Ele levanta o sol sobre justo e injusto. Cabe a você agora, meu irmão, se encontrar. O problema de muita gente é se encontrar, porque assim, ó, tem pessoas que acham que está dentro, fazer parte de um time, né? Fazer parte de uma denominação que está agradando a Deus. Não está não, pessoal. Porque ali, dentro da religião, muita gente vai sepultar, vai assassinar seus dons, seus talentos. Tem gente ali que era para ser advogado, não foi e não vai ser. Por quê? Porque, meu irmão, ela perdeu tempo ali dentro. Tá entendendo? Tem gente ali dentro que tinha que ser jogador e não foi, porque eles dizem que jogador é do diabo. Você entendeu? Futebol é do diabo. E eles assistem. Tem pastor que é fã de, tem até torcida, é até torcedor, né? Mas para você é do diabo. Tem gente ali dentro que era para ser paleontólogo, arqueólogo, biólogo, sabe? Tem gente ali dentro que era para ser humorista, jogador, cantor, sabe? Ou seja, você tinha e tem capacidade para ser tudo, menos estar ali dentro confinado, sentado, pregado, sua bunda
ali dentro, entre quatro paredes, enriquecendo esse sistema podre, meu irmão, que não vai te levar a lugar nenhum, só eles enriquecem a equação da morte, enquanto vocês vão ficar lascados em banda aí, vocês estão entendendo? Então, pessoal, assim, ao longo do tempo, muitos engenheiros morreram ali dentro, né? Muitos jogadores morreram ali dentro, porque quando você quer ali dentro, você é tratado como objeto, como negócio, como banco, sabe? Então tem que sair dinheiro de você para eles, tá entendendo? Nada deles vão sair para vocês, tá entendendo? E outra, eles não querem que você descubra o poder dos seus dons, dos seus talentos, muito por conta de que, assim, vocês vão sair, né, do padrão e você pode, ao sair do padrão, se encontrar, se achar. E como é que eles vão bloquear isso? Eles vão bloquear isso dessa forma, acusando os seus dons, os seus talentos, satanizando isso, como que você fosse do diabo e seus dons e talentos fossem do diabo. Eu me lembro que tinha um jogador, um colega meu, perdão, tinha um colega meu que ele passou no Vitória, né? Ele foi consultar o pastor falou, não, irmão, consultou o pastor, né? Ele foi lá com os pais dele, o pastor disse assim, ó, não, diga a seu filho que bola é do diabo. Bola é do diabo. E o cara deixou de viajar, né, para São Paulo. Ele tinha passado aqui na peneira aí do Vitória, né? Tem um clube aqui chamado Vitória. Mas o cara passou, meu irmão. E o cara tava certo de viajar, meu irmão. Porque teve um empresário que se interessou nele. Mas quando ele foi lá, porque os pais dele eram adventistas religiosos, o que ele ouviu do pastor, né, orientando os pais deles, é que bola era do diabo e o cara deixou de viver. O cara hoje em dia roda Uber. Ou seja, é isso que eles fazem. Eles não estão interessados no seu crescimento. A Bíblia diz que você tem que granjear os seus dons e os seus talentos mesmo. É por isso que vocês vão ser cobrados. Mas cobrado como? Ah, quando eu morrer Deus vai cobrar de mim. Não, a vida já cobra isso de você aqui na terra mesmo. Por quê? Porque se você está pobre, na miséria, é porque você não granjeou seus dons e talentos. Era para você ser jogador, era para você ser cantor, era para você ser artista, humorista. Mas você não é, porque você foi dar ouvido a quem? Aos religiosos, meu irmão. Tá entendendo? E esses caras tá cagando pra você, meu irmão. Tá entendendo? Eles estão cagando. É como Jesus falou, eles impõem regras duras sobre o ombro de vocês, não quer mover com o dedo. Tá entendendo? Isso é terrível. Isso é terrível. Tá entendendo? Aí o que é que acontece? Jesus disse que o sol se levanta sobre justo e injusto. Não precisa de voto. O sol não precisa de nenhum mando, sabe? De nenhuma espécie de ordem pastoral para se levantar aí. E o sol nasce no nascente e se põe no poente. Isso não depende de homem nenhum. Isso depende do poder de Deus. Logo, quando o sol se levanta, isso é o sol que Jesus falou, é um símbolo, né? Mas naturalmente, quando o sol se levanta, o sol não precisa de nenhuma força humana para se levantar. Ele se levanta por si mesmo, porque quem sustenta o sol é Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus que Deus sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Vocês estão entendendo? Então, se a chuva cai, é porque quem faz isso acontecer é Deus. Se o sol está aí, é porque quem faz acontecer é Deus. E como é que você vai dar voto para ficar rico em envelope, achando que você vai ficar rico? Enquanto essa passagem do sol e da chuva, que cai sobre tanto gente boa como gente ruim, não depende de seus votos, depende do querer de Deus. Vocês estão entendendo? Então, pessoal, abra o olho. Tá entendendo? Que isso aqui fique bem claro.
Deus não precisa de seu dinheiro, Deus é espírito. Espírito não precisa de nada físico. Pelo contrário, o que Deus quer são coisas abstratas de você, sua fidelidade, sua submissão, seu reconhecimento, sabe? São esses tipos de colocação que Deus quer de vocês. Mas muita gente cai no conto dos pastores muito por conta assim de que eles, na verdade, distorcem a palavra de Deus, né? Quando eles emitem e omitem de você certas informações e obriga vocês a cumprir votos. Voto esse, meu irmão, que teve gente que é extremamente rica e não cumpriu. Você quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui. Deus levanta o sol sobre justo e injusto. Vamos lá. Você já ouviu falar em Bill Gates? É o terceiro homem mais rico do planeta Terra, segundo a Forbes. Ok? O cara nunca deu um dízimo na igreja. Tá entendendo? O cara nunca deu um centavo dentro de uma igreja. Outro homem, você já viu falar em Jeff Bezos da Amazon? O cara também nunca deu um centavo. E o sol se levantou para ele, provando que voto não vai levar você a enriquecer para lugar nenhum. Esses homens são ricos por conta, meu irmão, que Deus os abençoou. Tá entendendo? Voto nenhum fez Davi ficar rico, alcançar as promessas. Voto nenhum fez Salomão. Tem gente que já nasce rico. Por exemplo, os filhos de Cacá já nasceu rico sem fazer uma média de esforços. Então não precisa ser rico para você ser rico. Não precisa de votos, de campanha, não. Precisa de Deus. A Bíblia diz bem assim, ó, que terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Depende de Deus, meu irmão. Tá entendendo? Não precisa. Bill Gates, né, da Microsoft, outro, o segundo homem mais rico do mundo, chamado Jeff Bezos, da Amazon, e o primeiro homem mais rico do mundo que quer terraformar Marte, chamado de Elon Musk, sabe? Esses caras não deu um centavo, não fez um voto. Os caras é rico, os caras não falam nem de Deus, meu irmão. Cadê os votos que ele fez? Muitas vezes você tá dentro de uma empresa que essa empresa é até maçom, essa empresa, o empresário, o dono da empresa é católica, é espírita, é até macumbeiro, sabe? É hindu, é budista, é alguma coisa. E não professa nem a mesma fé que você. E você está dentro da empresa dele, ele é rico e você está servindo a ele. Você veja o caso de Faraó, veja o caso de Nabucodonosor. Tá entendendo? Veja o caso de Ciro, da Pérsia. Veja o caso de Alexandre, homens que dominaram o povo de Deus, sabe? E não fizeram voto. Eles não vão te contar isso, o sistema não vai te contar isso. Aqui você aprende com requinte de crueldade histórica, meu irmão. Tá entendendo? Então, o sol se levanta sobre justo e injusto. Tá entendendo? Depende de Deus, não depende de você. Não faça voto achando que Deus vai te enriquecer, que você só vai estar dando dinheiro, né, a essa cúpula aí religiosa, que na verdade são vampiros, né, e devoradores práticos na vida de vocês. Que Deus continue nos abençoando.